Oi, pessoal. Eu sou a Maristela Meu nome é Odilson. e nós vamos apresentar para vocês um pequeno resumo do curso de Saboaria Natural que nós estamos preparando para vocês. O curso começou no ano de 2019. Nós tivemos algumas turmas particulares, né, com aulas para pessoas, grupos fechados. Iniciativa nossa mesmo particular. Nós começamos com os da saboaria na nossa família mesmo por necessidade de saúde. Tá? O que eu tenho dermatite atópica, e nessa necessidade de procurar cura para mim, né? Não podia mais tomar remédio. Acabamos que a gente, através do autocuidado, né? De procurar alternativas, vamos dizer assim, naturais para mim, a gente acabou desenvolvendo o curso, né? Primeiro a gente aprendeu a fazer o sabonete, aprendeu a fazer o creme, tá? E acabou que em um ano de trabalho aí acabamos gerando esse curso de sabonetes para vocês, tá? Então o foco da gente, que é a nossa especialidade é o sabonete fitoterápico, mas isso não impediu da gente, através da demanda, através da necessidade das pessoas e aprendendo outras maneiras, né, outras aplicações para o uso do sabão, né? Fala, Maristela. Aí então nós começamos a fazer essas aulas particulares e depois nós fomos convidados para participar do projeto Jardim das Margaridas na Samambaia, era no Instituto Social do Distrito Federal. Nós fomos convidados para atender um grupo de 100 mulheres, divididos em 4 turmas de 25 pessoas, né? E nessa experiência nós atendemos aproximadamente 100 mulheres e a partir desse atendimento, né, desse curso, ele foi ficando mais conhecido, né? Esse primeiro que nós fizemos lá na Samambaia, no Instituto Social, ele foi um curso a partir de um projeto e depois nós entramos em outro projeto, que era o projeto do Instituto Telar, né? E o Instituto Telar nos convidou também para que a gente fizesse na Associação de Arte e Cultura de Ceilândia. Nós atendemos um pequeno grupo em Ceilândia e depois, através do Instituto Casa da Vila, nós atendemos também um outro grupo de mulheres na cozinha solidária, no trecho 2 do Sol Nascente. Então, nessa época, nós atendemos as demandas da cozinha solidária. As demandas delas eram uma demanda mesmo de produção de sabão, de limpeza geral, né? Pelo fato de que a cozinha gerava resíduos de óleo e a necessidade de limpeza da própria cozinha, né, de todos os utensílios da própria cozinha. Então, nós fizemos esse curso voltado para o atendimento deles na cozinha solidária. Terminando o período da cozinha solidária, nós fomos para... Acabamos de encerrar, na verdade, né, recentemente, lá na Ceilândia Norte, na Casa da Mãe das Águas Doces. E ali nós atendemos também um outro grupo. E terminando agora na Casa das Mães das Águas Doces, nós vamos atender a vocês aí na Vila Basevi. Entende? Então, o nosso foco com vocês, nós precisamos conhecer um pouco essas expectativas de vocês, até mesmo para a gente gerar um pouquinho de como que a gente vai planejar os detalhes do curso. O grosso do curso aqui, o que é mesmo assim, dentro do projeto previsto, a gente já pode ir adiantando para vocês. Então vão ser 8 semanas, né? Oito sábados. O primeiro vai ser dia 22/6, né? Que a gente vai falar sobre a arte da saponificação, os conceitos simplificados, falar de pH, né? E depois, né, Maristela, a segunda aula. Isso, nessa primeira aula a gente vai falar, situar vocês dentro do mundo da saboaria, né? O que existe no mundo da saboaria e o que é saboaria e o que não é. Tem muita coisa que não é sabão, a gente tem que saber diferenciar sabão, sabonete. São coisas muito parecidas, né? Mas não são exatamente a mesma coisa. Teremos que diferenciar com vocês o que é detergente, que não tem nada a ver com sabão. Detergente é uma coisa, sabão é outra. Embora ambos façam desempenham a mesma função,
mas a natureza dos dois produtos ela é completamente diferente. E o nosso curso é de saboaria, não é de detergente, né? Que detergente é uma coisa que a indústria dá conta de fazer, nós não. Então, nós vamos falar sobre, na primeira aula, sobre esses conceitos e vamos tentar simplificar ao máximo alguns conceitos que são talvez um pouco complicados, conceitos químicos, mas né? Nós não somos químicos, mas nós vamos tentar simplificar alguns conceitos químicos para que vocês possam compreender. É uma aula muito importante, é uma aula muito teórica, mas é uma aula muito importante, porque a partir dela é que vocês vão adquirir talvez um pouco até mesmo de vocabulário para a gente prosseguir. Então, a aula do dia 22/6 é importantíssima, e a próxima vai ser no dia 29/6. Nessa aula também é muito importante, ela tem uma parte teórica ainda, que é a parte do cálculo de fórmula. Qual que é a intenção dessa aula? É que você nunca mais precise ficar pegando receitas na internet, né? Você não precisa mais de receita, você vai aprender a formular a sua fórmula, você vai ser capaz de criar a sua. Então, a gente vai instrumentalizar vocês para a criação das próprias fórmulas. Desse modo, você não vai precisar ficar implorando por receita por ninguém, você que vai fazer a sua conforme os olhos que você tiver acesso. Que essa saponificação, ela é a produção de sabão a partir de óleos vegetais, usando a soda cáustica. Qual que é a diferença entre o sucesso e o fracasso? É a quantidade de ambos, né? Então, esse cálculo dessa fórmula ele é extremamente importante para que vocês sigam autossuficientes, que vocês sejam autônomos, não precisem mais de pegar receita com ninguém. Então, essa segunda aula ela é importante por isso, e a parte prática dessa aula é que nós vamos executar uma fórmula de sabão sólido, sabão de limpeza. Nessa aula do dia 29, se vocês conseguirem até lá ir juntando óleo usado, óleo de fritura, óleo mesmo que sobra na cozinha ou de algum lugar que vocês consigam esse óleo, ele pode ser feito com esse óleo de reuso. Então, se vocês já quiserem ir juntando, já é uma ideia para vocês, certo? A terceira aula, os mitos da saboaria, que a gente vai desmistificar muita coisa que se fala aí que é usado nas receitas, e a gente vai mostrar para você que tem muita coisa aí que está na internet é mito, é fake news, né? E a gente vai lá desmistificar isso. Olha, isso aqui não pode usar, isso aqui vai estragar seu sabão, isso aqui não aumenta a limpeza. E a gente vai fazer também um sabão líquido lá no dia 6, que vai ser a terceira, 6/7, vai ser a nossa terceira aula. Vamos fazer um sabão de líquido de limpeza fantástico, que dá para usar na máquina de lavar, não vai machucar a sua mão, vai ser um sabão bem, vamos dizer assim, bem equilibrado, que você vai sentir não só o poder de limpeza, né, que a gente coloca os óleos corretos, a fórmula correta. Você vai aprender também isso. A gente vai falar muito dos mitos e também a gente vai seguir aí o uso do cálculo, como fazer o sabão líquido também. Esse sabão líquido também vai poder ser feito com óleos usados. Então, já junta um pouquinho de óleo aí, para quando for tanto na segunda quanto na terceira aula, nós vamos usá-los. A quarta aula, que está prevista para o dia 13 de julho, nós vamos falar um pouquinho mais de cálculo, mas adaptando esse cálculo e a formulação para sabonete. E a gente vai falar um pouquinho sobre extratos vegetais, como você pode potencializar o seu sabonete, torná-lo fitoterápico, se for o seu desejo, de maneiras naturais ou não, né? Dependendo da sua intenção. Mas a gente vai focar nos extratos botânicos, como usar as plantas, como extrair das plantas as propriedades delas para que a gente possa fazer os sabonetes que a gente quiser, né? Recorrendo ao máximo possível para a natureza, certo? Isso daí vai ser no dia 13. Aí depois do dia 13 nós vamos ter uma semana de intervalo, né? E a gente retorna... Dia 20/7 não haverá aula. Isso, dia 20/7 não haveria, e é bem no meio do recesso escolar, né? Algumas pessoas têm uma demanda de viagem, de descanso, então já podem ir se organizando para que nessa semana... E aqui também, né? Que é 7 filhos, então a gente não parou, gente. Esse ano, desde janeiro, a gente está
nessa todo sábado dando aula, né? Então a gente precisa de uma semaninha aí pra gente respirar um pouquinho, né? 24 semanas sem parar, né? A gente só parou no carnaval, depois entre um curso e outro a gente fez uma semana, paramos, e agora outra semaninha a gente tem que parar porque Para se organizar, né? pra gente se organizar, pra gente descansar um pouquinho. Tá, e dia 27/7 volta para a gente falar também, continuar a falar sobre a fórmula, sobre equilíbrio de fórmula, né? E fazer o sabonete propriamente dito com as duas técnicas que a gente usa aí, que alguém já deve ter ouvido falar, que é o cold process, né, Stella? Process, e o hot process, que é o método a quente, né? E vamos fazer o sabonete usando também já os extratos que a gente aprendeu a fazer da aula anterior, né, do dia 13. Aí dia 27 a gente vai aplicar o que a gente aprendeu do dia 13, que a gente vai falar muito de extrato, e a gente vai trazer, e vamos fazer extratos com vocês dia 27. Vamos usá-los, né? Aí a próxima semana será no dia 3 de agosto. Essa semana é prevista a aula da base glicerinada. A base glicerinada é uma base de sabonete que muitas pessoas compram, usam para derreter e colocar uma fragrância, colocar um corante, colocar em formas decorativas. É um sabonete que é muito utilizado como sabonete decorativo mesmo. Então nós vamos aprender, ao invés de você comprar a base para derreter, você aprender a fazer a sua própria base, do zero mesmo. Quais os óleos que usa, qual a quantidade de soda que usa, quais os ingredientes que são úteis para fazer essa base glicerinada de derreter. Então é uma base que você pode fazer em uma quantidade, deixar guardada, para no dia que você precisar só derreter ali, colocar as fragrâncias ou os corantes que você quiser. E a gente vai dar a opção de você aprender a fazer a base glicerinada transparente, ou mesmo uma base glicerinada também com extrato, se for o seu interesse. De repente, o seu interesse é no fitoterápico, dá para fazer nos métodos a quente e a frio, mas com a base glicerinada também é possível. Então, nós vamos mostrar para vocês como seria a produção dessas bases, e é uma aula bastante divertida, que a gente deixa vocês à vontade para utilizar as formas, né, mexer assim com essa parte mais decorativa do sabonete. 10/8, né? Isso, é A gente vai falar sobre precificação, sobre como você vai calcular o custo do sabonete. Quem quiser vender, quem quiser se aventurar de produzir seus próprios sabonetes. A gente tem uma aluna da Cozinha Solidária que ela não se aventurou de vender sabonete. Ela produz o sabão de limpeza líquido e vende. Mas ela aprendeu também a calcular o custo desse sabão que ela vende no galão de 2,5 litros. É uma aluna da gente aqui da Cozinha Solidária. Então vocês também vão aprender. Vai aprender a fazer o sabão líquido, faz uma quantidade maior, você vai saber que o custo dela por litro é tanto, né? Por quilo é tanto, e você vai conseguir colocar um preço que você pode não ter prejuízo, né? Ter até o lucrozinho bom, né? E nessa aula que a gente vai falar sobre os preços, nós também vamos fazer o sabão em pasta, que no caso de algumas alunas também é um dos que elas mais costumam vender. É o sabão aquele que dá brilho em panela, né? Um sabão que na verdade a gente usa aqui em casa mesmo, na pia, para lavar banheiro. Não sei, na hora que aparece a necessidade que a gente vê, né? Mas é um sabão muito útil e que tem uma procura muito boa, que é o sabão em pasta. Sabão de limpeza também. Então, esse aí seria na penúltima aula. E a última aula, no dia 17/8, 17 de agosto, está previsto a gente fazer o que a gente chama assim de mutirão. A gente deixa essa última aula meio que em aberto para saber qual demanda que os alunos mais têm. Então, em alguns grupos, a demanda maior, como foi o caso da Cozinha Solidária, a demanda maior para eles foi do sabão líquido, né? Então, nós repetimos a aula do sabão líquido, fizemos um sabão comunitário na última aula. Então, tem turma que eles preferem fazer de base glicerinada, porque às vezes o interesse da turma é fazer
esse sabão mais decorativo. Então é uma coisa que nós vamos traçar o perfil da turma de vocês e decidir qual que vai ser a parte prática, né, dessa última aula. A gente já faz meio que em clima de despedida, então a gente já coloca vocês para colocar a mão na massa de uma maneira mais independente. A gente mais que supervisiona do que ensina na última aula, só para ver como é que vocês estão se saindo ali sozinhos. A gente fica ali pertinho, dando o apoio, mas estamos juntos ali. E também a gente convida os alunos a permanecerem com a gente no grupo de WhatsApp que a gente vai formando uma verdadeira comunidade ali de saboeiros, de fazer um apoio entre nós mesmos, né? Então, às vezes, os alunos têm dúvidas, postam no grupo, às vezes os próprios colegas estão ali para ajudar a tirar essas dúvidas, ou às vezes alguém encontra um certo ingrediente, um certo produto em promoção em algum lugar e divulga para todo mundo ir atrás desses insumos. Feirinhas, né, que querem divulgar, que querem convidar para participar, os grupos servem para isso. Então, a gente tem essa previsão de começar com vocês agora no dia 22/6 e terminar no dia 17 de agosto, com essa pausa do dia 20 de julho aí no meio. E a gente tem uma expectativa muito boa que a gente consiga fazer um trabalho muito útil e de qualidade com vocês. Que vocês sejam pessoas que serão acolhidas pelos alunos mais antigos e que a gente consiga montar um grupo, né, uma comunidade forte de apoio. Certinho? Falar mais alguma coisa, Dilson? Certinho, gente. Então é isso. A gente estava se programando para dar uma passadinha na Vila Basevi amanhã, que de repente na hora que vocês estão assistindo o vídeo aí já é quinta-feira, né? A gente estava programando para essa visita, dia 6 de junho agora, mas não será possível, infelizmente. Então, estamos gravando esse vídeo aí para a gente se apresentar um pouquinho e explicar como que vai funcionar, assim, de uma maneira bem resumida. Aguardamos ansiosamente por esse momento e desejamos que dê tudo certo. Tem um bebê aqui que quero subir. Então, tchau, gente. Então, até a próxima oportunidade. Qualquer dúvida, a Camila tem o nosso contato. De repente, a gente está disponível aqui para tirar mais algumas dúvidas. Nós vamos deixar um formulário de inscrição para vocês preencherem, tá bom? Nesse formulário de inscrição, a gente pede, faz algumas perguntas aqui para a gente conhecer mais ou menos qual é a experiência prévia que vocês já têm com saboaria na vida de vocês. Ajuda a gente a pelo menos ter uma noção de quantas pessoas vão estar lá, né? E a gente está aqui à disposição de vocês. Bom, beijão, até mais. Um abraço.